Bem, esse teste nesse motorzinho de tanquinho era para que vocês vejam o que acontece quando o motor está com um determinado problema e poucas pessoas sabem identificar qual é o tipo de problema. Uns pensam que é capacitor, outros pensam que é enrolamento e diversas outras coisas. Vou colocar ele na tomada aqui para vocês observarem. Olha, esse é o ruído que ele tem, ó. Fica tum. Olha o que acontece, ó. Aqui ele tá duro, ó. Como se estivesse segurando. Ó, ele quer girar, mas não consegue, ó. Tá colado. Vou desenergizar ele, ó. Agora tá livre, ó. Colocar na tomada ele novamente. Tentou girar e não consegue. De novo. Tentou girar e não consegue. De novo. Vou tentar girar ele com a mão pra ver, ó. Pesado, ó. Isso, não consegue. Então, o que causa isso? Seria essa folgazinha que tem aqui, ou o capacitor, ou as bobinas danificadas? Não. O que causa isso é rolamentos, quando tem rolamentos que tá abaixou, tá travando, ou os mancais com folga. Isso aqui dá para verificar, ó, que os mancais têm folga. Então, quando você energiza o motor, a parte giratória do rotor cola no estator. Esse mesmo defeito característico apresenta em vários outros tipos de motor. Você liga o motor, ele vai tum, tum, e essa parte pesa. Quando é capacitor, você dá um toque aqui, o motor dispara, se for o capacitor. Caso você vai pegar nessa parte aqui, ela está pesada, isso acontece porque o rotor está colando no estator. Ele vira um ímã e aí o campo girante se isola quando quando o rotor toca no estator. Isso devido à folga que tem. Então, como resolver isso? Ou troca os mancais por rolamentos, ou troca essa base completa dos mancais. Tem vezes que é mais fácil encontrar essa base dos mancais do que encontrar o próprio mancal. E muitas vezes tem como tirar esses mancais de dentro e colocar rolamentos. Eu vou desmontar esse aqui, ver quais são as melhores opções e volto a mostrar a vocês como fazer. Olha como dá para olhar, ó. As bobinas deles estão perfeitas, olha. Todas novinhas, não caíram água. E também o fato delas estarem parecendo novinhas, isso não quer dizer também que estejam boas. Só nesse caso aqui que eu estou mostrando a vocês. Acontece em muitos casos, você olha para a bobina, o fio está novinho, mas quando você vai reparando com bastante cuidado, você vai ver entre a bobina ali uma fissurazinha e o fio queimado, uma vez caiu água. Então vamos lá, vou desmontar ele todo e vou fazer essa reparação aqui. Aqui dá pra perceber, ó, a folga que tem. Bem, é bom também observar que não é essa folga que mexe o rotor para lá e para cá. Não, essa folga é normal, tem uma folgazinha assim. Essa folga que mexe assim o rotor. Aqui, ó. É a folga no excêntrico dele aqui, ó. No eixo dele aqui. Essa folga que tem em volta aqui é o que faz o mancal desenrolar aqui, ó. Essa folga que tem no mancal faz o eixo deslocar para o lado e colar lá no estator, ó. Então quando você tenta funcionar o motor, ele faz aquele ruído e não dispara. Viu?
Então, como eu falei, o mancal desse motor está bem gasto, o que está ocasionando aquela parada dele. Então, o que acontece aqui é isso. Porque o mancal está gasto, como o mancal está gasto, o estator cola, o rotor aqui, o induzido, cola aqui no estator. E ele tem que girar livre. Essa peça aí tem que girar livre, sem tocar nessa outra parte aqui. Ou então o campo girante aqui, ó, vai se isolar e isso aqui vira um ímã. Um cola no outro aqui, o motor vai para partir e trava aqui, justamente por essa folga. E quando ele está completamente com a folga normal dele aqui do centro, o campo girante aqui, junto com o campo induzido aqui, faz com que ele gire. E quando os dois se encontram, eles se isolam. E aí cola o motor e não dá partida. Então eu vou ver aqui como eu vou fazer aqui. Se troco esse mancal ou se troco a peça completa. E aí vou montar ele para vocês observarem que ele vai voltar a funcionar normalmente. As bobinas dele estão todas perfeitas. E o motorzinho ele é enrolado com fio de alumínio, mas está tudo perfeitinho. Já observei o mancal do lado de cá, ele está bom. É só esticar mesmo. Bem, aqui já está pronto já. Eu troquei o mancal do motor e vou funcionar aqui para vocês verem. Então, como dá para vocês verem aí, o motor não está mais roncando, está funcionando normalmente. Dá para perceber que o enrolamento aí é o mesmo. Agora eu vou tirar o capacitor dele para vocês verem como ele vai ficar. De novo aqui, ó. Aí partiu suave normal. Eu vou tirar aqui o capacitor para vocês observarem algo interessante. Observa, ó. O outro só faz tum, mas aqui tá leve, ó. Ele parte. E do outro jeito não partia. Aí, ó. Agora, ó, vou dar um toquinho. Ó. O motor parte. Aí percebe que ele tá como se estivesse segurando. Aí impedindo que o motor tenha uma velocidade maior. Isso porque tá sem o capacitor e tem uma bobina aberta. Aí quando eu desligo aqui, ó, vai perceber que o motor acelera um pouquinho mais, porque ele caba o campo aqui e aí acelera. Agora eu vou juntar aqui essa bobina que está em aberto, que era do capacitor. Juntei ali. Ó, ele quase parte, ó. E quase parte pro lado contrário. Ó. Agora, ó. Agora, ó. Tá segurando, tá vendo? Não parte, porque tá sem o capacitor e a bobina tá fechada. Agora, o detalhe interessante aqui. Eu vou tirar os fios. E ao invés de eu colocar os fios ali na entrada deles, eu vou colocar eles aqui, colocar a rede aqui, ó, na entrada do capacitor. Pronto, coloquei o fio aqui na entrada do capacitor. E vou colocar aqui o capacitor agora. Aqui onde entrava aqui a rede. Lembrando que você não pode deixar esses fios perto um do outro, para ele não dar curto-circuito. Tenha cuidado aí. Aqui, o que você percebe? Ó. O motor funciona, só que ele funciona do lado contrário e com um pouco menos a potência dele, porque você inverteu. Pronto, viu que ele está rodando para cá, ó. Isso, aí eu vou colocar o capacitor de volta no lugar certo.
Lembrando para você ter cuidado com o capacitor, que esse capacitor, às vezes ele carrega e fica energizado. Então quando você ligar o capacitor é sempre bom fazer isso aqui, ó. Colocar ele em curto para ele descarregar. Ou você coloca ele aqui no canto do motor e descarrega ele. Você pode levar aí uma descarga elétrica do capacitor e isso pode ser perigoso. Não é uma corrente tão alta, mas em algumas pessoas pode ser extremamente perigoso. Se a pessoa já tem algum problema cardíaco ou usa algum aparelho, é bom quem tem marca-passo, é recomendado a não mexer com eletricidade, porque um choque pode descontrolar o mesmo ou até mesmo interromper temporariamente, alterando aí todo o sistema do marca-passo. Então vocês tenham o máximo de cuidado. Aí depois que eu for colocar ele no local lá, eu vou isolar completamente. Aqui esses caninhos aqui, só para ele isolar aqui, para não encostar um no outro. Só para fazer o teste aqui. Aí como você viu, agora você já vai saber ver a diferença de como é um motor quando ele está colando, quando o mancal dele está ruim e quando é o capacitor. Aí vê que ele parte, ó. Aí observa que agora ele está girando no outro sentido, ó. E aí parte normal, ó. Suave. Então, lembrando, quando você suspeitar que é o capacitor que está ruim, você faz o teste. Tira o capacitor, deixa as bobinhas abertas, liga o motor e dá um toquinho. Se o motor girou e ele continua ali funcionando e ele não superaqueceu rápido demais, ele não vai girar com a potência dele, mas ele vai funcionar. Que se o motor girou aqui, ó, você tirou o capacitor e ele girou, logo você vai perceber que é o capacitor que está ruim. Por exemplo, assim, às vezes você coloca o motor na tomada e ele vai tum, não parte. Aí você fica com aquela dúvida, será que é o capacitor? Para eliminar isso, você tira o capacitor, deixa as bobinhas abertas, liga o motor e dá um toquinho aqui, ó. Se ele funcionar, continuar funcionando, se ele girar, então era o capacitor. E se ele ficar colado lá, você vai perceber que vai ser aqui, ó, o mancal que vai estar folgado demais. E também está em uma maneira de perceber. Você segura o motor aqui, ó, e balança ele aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, de vai e vem aqui, ó. Se tiver com muita folga, logo você vai perceber que ou é os enrolamentos aqui, os rolamentos, ou o mancal que está ruim. Essa folga aqui é normal, essa folga aqui para lá e para cá aqui, ó, é normal. Às vezes desgasta um pouquinho aqui os mancal centralizador, é normal. Mas essa folga aqui, ó, no mancal aqui não é normal uma folga muito grande. A folga aqui tem que ser uma folga pequena. Então aí se vocês gostaram dessa videoaula aí, vocês clicam aí, positivo o vídeo, se inscreva no canal, para quando eu tiver novos vídeos você ficar sabendo dos vídeos novos que tiver aí no canal. Sobre motores de tanquinho eu resolvi fazer isso aqui, porque tem muitas pessoas perguntando como descobrir quando o motor tá com problema, o que que era, se era o capacitor ou se era outro problema. Então a maioria dos problemas nem sempre é capacitor, nem sempre é no enrolamento. Muitas vezes é no próprio rolamento do motor, é no próprio mancal. E também nos motores grandes surge esse mesmo problema aí. Às vezes você abre um motor e fica procurando uma coisa e outra, uma coisa e outra. E é um simples rolamento que você troca um mancal e já resolve todo o problema. Então se vocês gostarem, dá joinha aí pra gente fazer mais vídeo. E até a próxima.